A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos já caminhando para o término desse trimestre, e esse trimestre, amados, tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos para mais esta aula, lição 12ª, 23 de março de 2025. Tem por título A Igreja tem uma natureza organizacional. A Igreja tem uma natureza organizacional. Isto é muito importante quando se fala de organização. Para tudo nós temos que estar organizados, né? Se nós não tivermos bem ajustado, bem organizado, nós podemos ir à falência em todos os sentidos. O próprio Jesus Cristo falou isso, que se um reino se dividir contra si mesmo, ele não subsistirá. Então tem que ter organização. Amados, eu fico feliz com vocês aqui nesta aula, né? Muito feliz. Um forte abraço a todos vocês que estão nos ouvindo aí, assistindo a esta aula, a todos vocês aqui da Igreja do Jardim Piquiri, a todos meus irmãos, Manuel Mendes, Maria das Dores, lá em Pernambuco, né? José Mendes, Severino, Assis, né? E todos vocês que estão conectados, Janaína, Janecleide, todos vocês que estão chegando aí pela primeira vez também, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos juntos estar aprendendo a palavra de Deus. A igreja tem uma natureza organizacional. Amados, e o que nós vamos estudar nesta lição? Nesta lição nós estudaremos que a Igreja de Cristo é um organismo vivo, conduzido pelo Espírito Santo, mas também uma organização com natureza e ordem. Desde os tempos, amados, tempos apostólicos, lá no passado, Deus estabeleceu lideranças, ministérios e responsabilidades para garantir o bom funcionamento do corpo de Cristo. Paulo instrui Tito a organizar a igreja em Creta, mostrando que a espiritualidade não anula a necessidade de organização. Então, a verdadeira igreja, amados, une vida espiritual e estrutura, cumprindo sua missão no mundo. Então, nós vamos aqui juntos estar aprendendo a palavra de Deus sobre a organização da igreja. O que é a igreja? Então, nós vamos começar a nossa aula com a melhor definição de igreja que já li em toda a minha vida de estudo bíblico, Nós vamos aqui estar aprendendo aqui, Nós vamos mostrar aqui para você o que é a igreja. A igreja, amado, é o povo de Deus, salvo por meio do arrependimento. Olha, não confunda, o arrependimento com remorso, com emoção, com remorso, não. A igreja é o povo de Deus salvo, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, e que foi incorporado o seu corpo por meio do Espírito Santo. Ela consiste em dois elementos interrelacionados: a Igreja Universal e a comunhão de todos os cristãos, que se estende desde os dias de Pentecostes até a segunda vinda, e abrange aí também, abrange tanto os crentes falecidos que já estão no céu, quanto os crentes vivos de todo o mundo. Então, amado, essa igreja universal, ela se manifesta em igrejas locais, caracterizada por sua natureza doxológica, logocêntrica, pneumodinâmica, pactual, confessional, missional e espaçotemporal, escatológica. A igreja locais são lideradas por pastores, também chamada de presbíteros, e servidas aí por diáconos. Buscam pureza e unidade, praticam a disciplina e celebram a ordenança do batismo e da ceia do Senhor. Capacitadas pelo Espírito Santo, esta é a igreja do Senhor, a igreja, organismo vivo, certo? Ela é capacitada pelo Espírito Santo com dons espirituais para o ministério, Essas comunidades, amadas, se reúnem regularmente para adorar
o Deus triuno, né, e proclamar sua palavra, apresentar o evangelho a não cristãos, né, discipular seus membros, cuidar das pessoas por meio da oração e contribuição e posicionar-se, né, tanto em prol do mundo quanto contra ele. E uma coisa que me chamou muita atenção, mas é quando fala que ela se posiciona, ela busca, né, disciplinar novos membros, busca evangelizar. Sabe que tem igreja que hoje estão pescando em aquários dos outros, né, chamando as pessoas de outra igreja para congregar com você, para buscar discipular pessoas lá fora, né, educar, orar, né, ir atrás de almas que estão perdidas. Muitos não querem ir não, mas querem justamente pescar em aquários dos outros, né, igrejas, trazer cristãos que já são evangélicos de outra igreja para estar congregando com eles. E não é bem assim. Nós fomos chamados para buscar almas, para evangelizar, para estar educando, né, na palavra de Deus as pessoas que estão perdidas lá no mundo, e não para trazer pessoas de outra igreja para ficar conosco, né? Então, amados, a igreja, ela é, primeiro, doxológica, né, ou voltada para a glória de Deus. E segundo, logocêntrica, ou centrada na palavra, né, encarnada de Deus. Jesus Cristo, amado, e a palavra, né, inspirada de Deus, né, as escrituras. E também terceiro, pneumodinâmica, ou criada, né, reunida, dotada e capacitada pelo Espírito Santo. Os quatro últimos são características que dizem respeito à reunião e ao envio da igreja. Ela é, né, em quarto lugar, ela é pactual, ou reunida como conjunto de membros em um relacionamento de nova aliança com Deus e em um relacionamento de aliança uns com os outros. Em quinto lugar também, confessional, ou unida pela confissão pessoal de fé em Jesus Cristo e pela confissão coletiva da fé cristã. E em sexto lugar, a igreja também ela é missional, ou identificada como corpo de ministros divinamente chamados e divinamente enviados para proclamar o evangelho e promover o reino de Deus. Por isso que ela é missional. É uma igreja missionária que é enviada para pregar o evangelho, para promover o reino de Deus às pessoas. E, em certo lugar, ela é espaçotemporal, né, escatológica, ou reunida como realidade histórica, né, situada no espaço e no tempo, e que tem esperança garantida, né, e destino claro, né, enquanto vivencia o caráter inusitado da existência eclesiástica no aqui e agora. Glória a Deus. Então, com essa definição em mente, né, de que é a igreja, o que é a igreja, com essa definição em mente, nós temos fundamentação suficiente para expor com segurança esta aula e também todas as demais. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o textuário. O textuário se encontra no livro de Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem, vejam só, para que ele pusesse em boas ordens, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já mandei. Tito 1, capítulo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5, aliás. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, aqui coisa maravilhosa, né? Que Paulo tem falado aqui para Tito. Ele deixou ele em Creta para que ele estabelecesse, né? Para que ele estabelecesse ali. Ele deixou lá em Creta para que ele pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, né? E de cidade a cidade estabelecesse presbítero, como já ele tinha mandado. Olha, é interessante, muito importante, quando nós temos essa preocupação, certo? Essa preocupação de estar, né, ensinando, levando a palavra às pessoas que estão necessitando, né,
E essa era a preocupação dele, estabelecer presbíteros, né, pastores, por onde ele passava e deixasse ali fazendo a obra, e ele ia seguindo, não ficava parado, ele ia de cidade em cidade levando a palavra do Senhor. Amados, o apóstolo Paulo, ao escrever a Tito, ele revela um princípio fundamental da eclesiologia, da igreja, né? Eclesiologia apostólica. A igreja, queridos, ela não é um amontoado de indivíduos dispersos, não, né? É mais um organismo vivo e bem ordenado, dotado de liderança eclesiástica, legítima, né? Então, ao ordenar a Tito que estabelecesse presbítero em cada cidade, Paulo evidencia que a igreja possui uma estrutura visível e normativa, não sendo uma mera abstração espiritual de maneira nenhuma, mas uma comunidade concreta e organizada. Irmãos, a igreja como realidade organizada. Vamos ver aqui a igreja como, né, realidade organizada. A expressão por em ordem, como ele fala, epidiotor, indica a necessidade de consolidar a estrutura da igreja, corrigindo deficiências e estabelecendo fundamentos, né, fundamentos sólidos para sua edificação. Então, a igreja, ela não existe de forma amorfa ou anárquica, não, mas segundo um modelo delineado pelos apóstolos como ofícios, né, ministeriais e governo espiritual. Outro ponto, a instituição do presbítero, amados, nós vamos estar vendo aqui a instituição do presbítero, quando Paulo deixa lá em Creta Tito para instituir presbítero. Então, a designação de presbítero, né, presbiteroi, como responsáveis pelo rebanho, evidencia que o governo, né, evidencia aí que o governo da igreja não é facultativo, mas essencial. Então, amados, a liderança espiritual não é uma invenção posterior da tradição, mas uma ordenança apostólica, certo? Apostólica fundamentada na autoridade de Cristo, certo? Esses homens não eram meros facilitadores de reuniões, não, mas eles eram pastores investidos de responsabilidades, doutrinas e pastoral, conforme nós podemos ver lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, e lá em Atos também, capítulo 20, versículo 28. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês também, que é a falácia do momento desigrejado, né? É isso que nós vamos estar falando. O desigrejado. Em tempos de crescente individualismo religioso, muitos reivindicam, né, um cristianismo sem igreja visível, sem liderança e sem comunhão estruturada, né? Tal perspectiva, entretanto, é um rompimento com a eclesiologia, né? A eclesiologia bíblica. A fé cristã nunca foi, amado, concebida como um caminho solitário, mas como uma peregrinação coletiva, onde os santos unidos edificam-se mutualmente no corpo de Cristo. Não é bom só estar isolado, né? Buscando ali se isolar, isso não é bom. Isso aí você pode ver lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16, você vai ver que é coletivo e não solitário, ouça isso no nome de Jesus. A negação da igreja institucional não é uma inovação piedosa, mas um erro teológico que rejeita a autoridade apostólica, né? A Escritura ordena a sujeição aos pastores, como diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Então, a comunhão perseverante também, nós podemos ver lá em Atos 2, 48, e o não abandono da Assembleia dos Santos, Hebreus 10, versículo 25, e fora desse modelo, querido, a fé se torna uma construção subjetiva, vulnerável a toda sorte de engano e desvio doutrinário. Amados, assim Tito 1 e 5, que nós lemos o nosso textuário, é uma declaração inequívoca da natureza organizacional da igreja estabelecida por Cristo e estruturada pelos apóstolos, né? Qualquer tentativa
de fragmentá-la ou dissolvê-la. É uma espiritualidade privada e descompromissada. Não encontra respaldo aí, né, na revelação bíblica. Não tem. Ouça isso no nome de Jesus. Tudo que sai fora desse contexto aqui é uma negação, né? É complicado, né? A pessoa que não aceita, né, estar em coletividade, né, em comunhão com os irmãos, né? Então, isso é um perigo, se torna até um perigo para muitas vidas que se tornam solitários. E isso é perigoso porque Satanás, ele pode vir com suas artimanhas e colocar coisa na mente e daqui a pouco a pessoa sozinho entrar em depressão e essas coisas. Então, é bom andar com boas companhias, com pessoas que te ajudem na fé, que te ponham para frente, que te ponham para cima, e não pessoas que só ponham para baixo, não. Então, ande com pessoas, procure estar no meio de pessoas coletivamente, né, vivendo a mesma fé, né, na mesma união. Isso é muito importante. Vamos para a verdade prática. A verdade prática diz assim: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Irmãos, a igreja é sem dúvida um organismo vivo, certo? É o que nós estamos vendo aqui nesse textuário. É um organismo vivo, pois é composta por pessoas redimidas em Cristo. São pessoas redimidas em Cristo, né? Unidas pela fé e chamadas para adorar e servir a Deus. No entanto, como todo organismo precisa de uma estrutura, né, uma estrutura organizada para funcionar de maneira adequada, a organização não é um obstáculo à vida espiritual da igreja. Não é. A organização, pelo contrário, é muito bom quando se há organização. Eu já falei no começo que um reino dividido não subsistirá. Então, essa organização não é um obstáculo, né, à vida espiritual da igreja, mas é um meio para que ela possa cumprir eficazmente sua missão. No contexto da igreja primitiva, a busca pela espiritualidade estava acompanhada da necessidade de ordem prática. O apóstolo Paulo, por exemplo, ao instruir Tito, ele deixou claro que a tarefa de pôr em ordem o que falta, como ele fala lá, né, Tito 1:5, não era um aspecto secundário, mas essencial para o bom funcionamento da igreja. Né? A organização estrutural da igreja não visa apenas resolver questões administrativas, mas garantir que o corpo de Cristo ele seja edificado de forma bem saudável. Isso é muito interessante quando você tem essa estrutura, essa organização com a intenção, né, de garantir, né, que o corpo de Cristo ele seja bem edificado de uma forma saudável na vida do cristão. E isso faz muito interessante porque nós estamos falando sobre combater as heresias, né, as antigas heresias que se apresentam como ela se apresenta aí com nova aparências. Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Né? Então, se nós não estivermos bem estruturados na palavra, nós podemos ser levados por qualquer tipo de doutrina, qualquer vento de doutrina que se levantar por aí. Vocês concordam com isso? Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a leitura bíblica em classe está lá em Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Nós vamos ler, né, para não tomarmos muito tempo aqui na nossa lição, que eu quero ser breve com vocês. Glorificado seja o nome do Senhor. Já vamos aqui já para 20 minutos e eu quero ser breve aqui para não tomar o tempo dos irmãos. Olha, o primeiro tópico diz assim: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Vamos ver Tito, capítulo, versículo 4, né? Que nós estamos aqui do capítulo 1, glorificado seja o nome do Senhor, capítulo 1, versículo 4 de Tito, glória a Deus. Tito, amado, ele era grego convertido, certo? Ele era grego convertido. Provavelmente em Antioquia, seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2, né? Aparece ali 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, né? Você pode ver lá ali
Gálatas 2 e 13, e uma vez em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E na epístola que lhe foi destinada, né, que traz o seu nome, foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma, né, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E em Nicópolis também, Tito 3, versículo 12. Irmãos, Tito ele esteve com Paulo em Jerusalém, né? Éfeso, Macedônia, Creta, Nicópolis e Roma. Quem foi Tito? Quem foi Tito? Olha, em primeiro lugar, Tito foi um gentil convertido a Cristo, certo? Ele era gentil convertido a Cristo. Enquanto Timóteo tinha pai grego e mãe judia, Tito era filho de pais grego, conforme você pode confirmar isso lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Ele converteu-se a Cristo pelo ministério de Paulo, né, conforme nós estamos lendo aqui, Tito, capítulo 1, versículo 4. Ele saiu das fileiras do paganismo para abraçar a fé cristã. Não sabemos ao certo a naturalidade de Tito, possivelmente residia ali em Antioquia da Síria, né, onde Barnabé e Saulo ensinavam a palavra de Deus. Por isso que ele ali se converteu para esses meados por aí. Em segundo lugar, Tito ele foi encarregado por Paulo para levar à igreja de Corinto, né, sua carta dolorosa. E em terceiro lugar, Tito foi encarregado por Paulo para levar à igreja de Corinto a segunda carta e completar entre os crentes a graça da contribuição, né, conforme você vai ver lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. E em quarto lugar, Tito é companheiro e cooperador de Paulo, homem digno de honra na igreja de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23 e 24. Então, amado, Tito não é apenas filho na fé do apóstolo Paulo, mas também seu companheiro e cooperador. Né? Está ali sempre obedecendo às ordens do apóstolo, né? No sentido de cooperar com ele no trabalho do ministério em várias igrejas. Né? Era um homem pronto e sempre disposto a fazer a obra de Deus onde quer que o apóstolo o enviasse. E em quinto lugar, querido Tito, um homem de iniciativa, como diz lá em 2 Coríntios 8, versículos 16 e 17, Tito ele demonstrou amor pela igreja de Corinto, a ponto de não apenas ir aos Coríntios, atendendo ao apelo de Paulo, mas de ir a Corinto. Voluntariamente, ele tinha iniciativa, né, própria e disposição de enfrentar grandes desafios no ministério. Hoje nós não vemos muito, né, pessoas assim com essa vontade, né, de servir ao Senhor. E, amados, aqui, retomando aqui a nossa aula, em sexto lugar, Tito, ele era um homem íntegro financeiramente, né? Ele era íntegro. Você pode ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 17 e o versículo 18. Então, Paulo dá seu testemunho à igreja de Corinto, dizendo que durante os 18 meses que passou, né, na cidade, jamais os explorou financeiramente. De igual forma, seu filho, cooperador e companheiro Tito não os explorou, uma vez que andou no mesmo espírito e nas mesmas pisadas de seu pai espiritual, né? Então, Tito aprendeu muito bem com seu pai espiritual, que foi Paulo, né? E ele andou na mesma pisada, fazendo bem assim como Paulo fazia. Glória a Deus. Vamos agora para o segundo subtópico do tópico 1, o pastor de Creta. Irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo aqui, né, o que diz aqui esta lição, que é segundo subtópico do tópico 1, o pastor de Creta. Glória a Deus. Irmãos, Paulo deixou Tito ali em Creta para colocar em ordem, né, como nós já vimos no começo, as coisas restantes nas igrejas e constituir nessas igrejas presbíteros, conforme nós lemos, né, lá no texto áudio, né, capítulo 1, versículo 5 de Tito. O verbo grego epidiotose, traduzido como colocar em ordem. Aqui tem uma carga significativa, né? Remetendo ao processo de corrigir algo torto, tal como um médico endireita
um membro quebrado, assim, o ministério de Tito não se limitava a um trabalho logístico, né? Mas envolvia uma restauração profunda, tanto espiritual quanto estrutural. E a palavra restantes denota aquilo que estava incompleto ou ausente nas igrejas de Creta, refletindo uma séria. Então é isso que denota aqui, essa palavra restantes, né? Denota aquilo que estava incompleto ou ausente nas igrejas de Creta, refletindo uma série de deficiências práticas e teológicas. Em primeiro lugar, queridos, havia uma carência de liderança espiritual. Por isso que Paulo deixou Tito lá justamente para liderar. Isso aí, conforme nós podemos ver no capítulo 1, versículo 5 de Tito. O que deixava as igrejas vulneráveis a erros doutrinários e imoralidade. Além disso, os falsos mestres, né, ameaçavam a integridade da fé, como nós podemos ver no capítulo 1, versículo 10 e 11. E a conduta imprópria entre membros da igreja, desde os jovens até os mais velhos, enfraquecia ainda mais o testemunho cristão. Né? Capítulo 2, versículo 1 ao 10. Creta, aqui historicamente marcada pela licenciosidade moral e pela presença de várias heresias, representava um campo fértil para o erro. As igrejas, ainda em seus estágios iniciais, enfrentavam o risco de serem corroídas por esses dois perigos fatais, a corrupção moral e a doutrina errada. Neste contexto, a organização da igreja sob a liderança bíblica e moralmente íntegra tornou-se essencial para preservar a santidade e a verdade. Como o próprio Paulo indicaria, né, em suas cartas, a melhor maneira de enfrentar o erro não é apenas combatê-lo diretamente, mas promover a verdade com vigor. Então, veja que coisa linda, né? A melhor maneira de enfrentar o erro não é apenas combatê-lo diretamente, mas promover a verdade com vigor. Os falsos mestres, amados, poderiam ser combatidos com a multiplicação de mestres fiéis e compromissados, né, com a palavra de Deus. Né? Então, quanto mais tiver pessoas comprometidas, os falsos vão ser abafados, né? Os falsos vão acabando. Então, Paulo ele usa os termos presbíteros, no capítulo 1, versículo 5, bispo e bispo, capítulo 1, versículo 7. Os bísperos, né? E os presbíteros e bispo, para se referir à mesma pessoa. O bispo não é um ofício superior ao presbítero. Os dois termos, presbítero e bispo, são usados para descrever o mesmo líder, conforme vamos ver lá em Atos, capítulo 20, versículo 17 e o versículo 28. Assim, o presbítero e o bispo são termos correlatos, né? E devem destacar características distintas do mesmo líder. O termo presbítero refere-se à maturidade e experiência do líder, enquanto o termo bispo diz respeito à sua responsabilidade e função de preservação pastoral, né? Terceiro subtópico, Creta. Terceiro subtópico, vamos falar aqui sobre Creta. Glória a Deus. Irmãos, Creta era uma ilha estratégica e populosa, famosa por sua civilização avançada e suas leis, anexada por Roma em 67 a.C. Ela tornou-se um importante ponto comercial entre a Grécia, a Ásia Menor, a África e a Europa. No entanto, sua civilização entrou no declínio e no reinado de Augusto. Os cretenses eram considerados bárbaros. A ilha era marcada por sincretismo religioso e cultural, com diversas filosofias e cultos coexistindo aí né? Então, quando Paulo visitou Creta, encontrou um cenário pagão com heresias ameaçando a igreja nascente. Aí, William Barclay diz que nessa época a igreja era uma ilha de cristianismo cercada por um mar de paganismo. Veja só, uma pequena ilha de cristãos cercada por um mar de paganismo. Vejam só. Então, os crentes tinha campo vasto aí para evangelizar, para pregar, para levar a verdade, né? E assim abafar as mentiras, os falsos, né? Glória a Deus. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Foi um desses cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, né? Tito 1, versículo 12 e o 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, continuando aqui com o tópico 2, a institucional
a institucionalidade bíblica da igreja. Vamos ver aqui a instituição da igreja. Glória a Deus. Amados, o que significa a institucionalidade bíblica da igreja? Significa dizer que a organização da igreja é bíblica, principalmente no que diz respeito às igrejas locais. Não é verdade? Glória a Deus. Amados, o apóstolo Paulo, em sua carta a Tito, ele oferece orientações que vão além da mera organização estrutural dos ministérios dentro da igreja, embora a estruturação de cargos e funções ela seja importante. Paulo chama a atenção para questões mais profundas que envolvem o comportamento moral e as influências culturais externas sobre as comunidades cristãs, especialmente na ilha de Creta, não é verdade? Nesse contexto, a igreja não enfrenta apenas desafios internos relacionados às lideranças, mas é também afetada por uma cultura corrupta e desregrada aí, que refletia práticas imorais e um comportamento negligente em relação à verdade. A carta de Paulo ela revela que o comportamento da sociedade cretense, ouça isso no nome de Jesus, que essa sociedade cretense ela conhecia por sua ética de desonestidade e licenciosidade, né? Ele estava empregando ali as comunidades cristãs, resultando em práticas e atitudes que comprometiam a pureza e a fidelidade dos cristãos. Então o apóstolo Paulo aqui, portanto, instrui Tito não só a instituir líderes fiéis, veja as qualidades, fiéis, mas a ensinar a igreja a viver de maneira diferente, refletindo os padrões do evangelho. Ele adverte que as igrejas em Creta precisam resistir à influência da cultura local, que em muitas maneiras se opõe aos princípios da santidade e da verdade ensinada por Cristo. Então, a igreja, portanto, é chamada a ser um modelo de contraste, né? Mostrando ao mundo que a moral cristã não é apenas uma estrutura externa de regra, mas um modelo, né? Um modo ali de vida que emana da fidelidade a Deus e a sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Precisamos ter esse modo, esse modelo, né, da vida que emana da fidelidade de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo subtópico, a igreja como instituição. Vamos ler a igreja como instituição. Irmãos, a igreja ela pode ser entendida sob duas perspectivas diferentes, como organismo e como organização. Ambas são importantes para compreender a missão, a função e a estrutura do corpo de Cristo na Terra, mas cada uma destaca um aspecto distinto. Igreja como organismo. Vamos ver aqui a igreja como organismo. A igreja como organismo, amada, ela é vista como um corpo vivo e dinâmico, composto por pessoas vivas que são unidas pela fé em Jesus Cristo. Aqui a ênfase está na natureza espiritual da igreja e na missão de ser um meio de vivência e edificação da fé. A definição, né? A igreja como organismo, ela é a comunidade de crentes, é o corpo de Cristo, que é formado e sustentado pelo Espírito Santo. Ela é composta por todos aqueles que aceitaram a salvação por meio de Cristo, unidos em uma revelação viva, né, uma relação viva com Ele e uns com os outros. É um organismo porque, como um corpo, ela tem uma estrutura orgânica e interdependente, onde cada membro tem um papel único, mas todos contribuem para o bem-estar coletivo, né? Quando todos estão com só pensamento, com só desejo, com só vontade de contribuir para o bem-estar uns dos outros.
Igreja como organização. Inclusive, nós tivemos uma aula aqui, né? Em outra oportunidade que nós tivemos aqui, falando sobre organismo, organização, né? Que a igreja precisa ser organizada. Ouça isso no nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, a igreja como organização. A igreja como organização refere-se à estrutura formal e administrativa da comunidade cristã. Aqui a ênfase está na maneira como a igreja é organizada para cumprir suas funções no mundo, como a pregação do evangelho, a prática das ordenanças e a realização de ações sociais. É a definição. A igreja como organização é a estrutura visível e institucional que possibilita a ação coletiva dos crentes. Então ela é composta por lideranças como pastores, presbíteros, diáconos e pode ter uma hierarquia, regras, né, práticas e uma forma específica de organização para manter sua unidade e o bom funcionamento. Aí temos os aspectos relevantes, né? Primeiro, a igreja como organização tem cargos e funções estabelecidas, né? Por exemplo, líderes, ministros e diáconos. E segundo, ela pode ter uma sede, né? Templos, finanças e sistema administrativo para garantir o cumprimento de suas responsabilidades. E terceiro, embora a estrutura organizacional seja importante para a eficiência e a ordem, ela deve sempre ser submissa à missão espiritual da igreja, que é glorificar a Deus e fazer discípulos, como diz lá em Mateus 18, versículo 18 ao 20. E quarto, a igreja enquanto organização é também chamado a manter a boa ordem, a disciplina e o ensino correto da palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E o terceiro subtópico, nós temos aqui falando sobre a organização. Né? Organização. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, o Novo Testamento ele apresenta exemplos da organização, né, eclesiástica entre os primeiros cristãos, como locais e horários de culto. 1 Coríntios 14, 26 e 40. Temos a consagração de presbítero, né? Lá em Atos 14, 23. Concílios para tratar de assuntos doutrinários, Atos 15, versículo 6. Temos serviços sociais, né? Serviços sociais para as famílias fragilizadas. Você pode ver Romanos 15, 25 e 27. 2 Coríntios 8 e versículo 9. Temos também comissões de ética, 1 Coríntios 5, versículo 2 ao 5, e tesouraria, todas aí são organização, que eu estou falando aqui, são organização da igreja. Né? A tesouraria também, 1 Coríntios 16, 1 a 3. Cartas de recomendação, né, serviam como documento para garantir a origem e identidade das pessoas, conforme você pode ver lá em Romanos, capítulo 16, versículo 1 e o versículo 2. Então aqui nós precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja engessada. A organização é saudável. O institucionalismo não é organização, né? Institucionalismo não. A organização permite à igreja como estrutura social, né, se movimentar. O institucionalismo enrijece, né, e a natureza. Então uma igreja organizada, sem manter viva uma igreja institucionalizada, no sentido pejorativo, caminha para a morte. A institucionalização, no sentido negativo na igreja, refere-se ao processo pelo qual uma comunidade religiosa originalmente estabelecida com o propósito espiritual começa a adotar estruturas rígidas, burocráticas e comportamentos que priorizam a manutenção da organização em detrimento de sua missão espiritual. Então temos os perigos da institucionalização. Né? Primeiro, a rigidez e resistência à mudança. A institucionalização pode levar a uma rigidez que dificulta a adaptação a novas circunstâncias e impede a implementação de mudança necessária para o crescimento e a relevância contínua da igreja. Priorização de tradições sobre missão. A ênfase excessiva nas tradições e práticas estabelecidas pode levar a igreja a priorizar a mudança do status
que em detrimento da busca ativa de sua missão espiritual e social. E temos burocracia excessiva. A institucionalização pode resultar em excesso de burocracia, tornando os processos decisórios lentos e complexos, o que pode sufocar a agilidade e a eficiência da igreja. Temos também a perda de foco espiritual, né? O crescente foco, questões administrativas e estruturais, pode desviar a atenção da igreja do seu propósito espiritual, levando a uma perda de favor espiritual e devoção. Temos também o afastamento dos membros. A institucionalização pode criar barreiras entre os líderes e os membros, né, os seus liderados, resultando em um distanciamento entre a igreja e as necessidades reais de sua comunidade. Glória a Deus. Vamos agora para o terceiro tópico, a questão atual. O organismo e organização. Irmãos, o ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versículo 21. Vocês conhecem muito bem isso aqui. Então, a organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Vejam só, né? A igreja pagar os seus impostos, andar certo com as leis da terra. Isso aqui é uma obrigação, né? Necessidade natural que deve ser exigida do Estado. Pensando na igreja atual, nós podemos complementar. A igreja é uma organização, uma vez que perante a lei dos homens tem que ser organizada em pessoas jurídicas, com estatutos, sede, diretoria e outras exigências legais, tem uma denominação, patrimônio, regimento interno e existência física. Portanto, a organização da igreja tem aspecto, né? Tem que andar tudo certinho, tudo bonitinho, com sua documentação, com suas, né, rigidez aí da lei. Aspecto jurídico: a igreja tem diversas responsabilidades, tais como civil, trabalhista, previdenciária, estatutária, tributária, administrativa, imobiliária, tudo isso. E aspecto funcional: refere-se a todas as atividades e departamentos da igreja, como escola dominical, evangelismo, louvor, círculo de oração e etc. Eclesiástico: a igreja possui uma estrutura hierárquica que inclui líderes eclesiásticos, tais como pastores, presbíteros, diáconos, que são responsáveis pela orientação espiritual e pastoral da igreja. São os ministros que, né, ministra para seus membros. E tem aí a parte litúrgica, né? A igreja, como organização, muitas vezes estabelece uma ordem específica de culto e liturgia para suas reuniões regulares, incluindo a celebração das ordenanças, né? Por exemplo, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor e o batismo e outras ordenanças que é exigida aí, até biblicamente, né, falando. E administrativo: a igreja possui um sistema de gestão financeiro para administrar doações, né, despesas e investimentos ligados às atividades e programas de igrejas, né, seguindo aí normas administrativas e contábeis. Glória a Deus. Vamos agora para o segundo subtópico: a experiência pentecostal. Glória a Deus. A experiência pentecostal. Irmãos, os pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, como Gunnar Wigren e Daniel Berg, não eram fundamentalmente contra a institucionalização, mas estavam em um movimento que inicialmente rejeitava a burocratização e as formas rígidas de organização que caracterizavam aí as igrejas tradicionais da época. A postura inicial era mais voltada para uma busca por espontaneidade espiritual e liberdade no culto, como uma ênfase nas manifestações do Espírito Santo e na experiência pessoal com Deus. No entanto, à medida que o movimento pentecostal foi crescendo no Brasil, surgiram aí desafios, né, desafios práticos relacionados à expansão, à unidade doutrinária e à administração
das igrejas. Foi nesse contexto que a ideia de alguma reforma de organização começou a ser adotada para sustentar o crescimento do movimento e da reforma ordenada e para assegurar uma doutrina comum, né? Especialmente em um país de grandes dimensões como no Brasil, né? Foi aí que surgiu esses movimentos. Então, a necessidade de uma estrutura mais formal foi reconhecida, mas sem perder o foco na liberdade espiritual e na experiência pentecostal. Então, o movimento inicialmente começou de forma mais autônoma e descentralizada aí com muitas igrejas locais, tendo certa independência, mas ao longo do tempo se percebeu que a criação de convenções regionais e nacionais era fundamental para garantir a coesão, discutir doutrinas e enfrentar desafios administrativos, né? Então isso levou à formação da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que é a CGADB, em 1930, que foi aí surgiu esse órgão aí para regimentar tudo isso aqui. Então, é muito importante quando se há organização, quando se há uma liderança, né, que possa estar levando a palavra de Deus, ensinando e mostrando, né, fazendo valer as leis na medida do possível. Então, vamos aqui agora para o terceiro subtópico: é necessário organizar. Glória a Deus, é necessário organizar. Glória a Jesus. No Brasil não foi diferente, né, diante do avanço da obra no Brasil. Era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar, né, um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer a solução para as questões de ordem domésticas, interna e externa também. Foi com base nessas ideias que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930, que foi a CGADB. Estrutura administrativa. Um breve relato histórico aqui nós temos sobre a CGADB. A história da Convenção Geral das Assembleias de Deus, amados, no Brasil, que é a CGADB, dá-se no ano de 1930, após 3 décadas do surgimento das Assembleias de Deus no país, devido ao grande crescimento do movimento pentecostal iniciado pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Os pastores das Assembleias de Deus resolveram que já era tempo de se criar uma organização que estabeleceria o espaço para discussão de temas de máxima relevância para o crescimento da denominação. A CGADB, irmãos, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, no Brasil, ela foi idealizada pelos pastores nacionais, visto que a igreja estava na responsabilidade dos missionários suecos e deram os primeiros passos em reunião, né, preliminar realizada na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, em 17 e 18 de fevereiro, no ano de 1929. Então, a primeira Assembleia Geral, né, da Convenção Geral foi realizada entre os dias 5 e 10 de setembro, onde se reuniram a maioria dos pastores nacionais e os missionários que atuavam no país. Foi nessa Assembleia Convencional que os missionários suecos transferiram, né, a liderança das Assembleias de Deus no Brasil para os pastores brasileiros. Então, nessa mesma reunião, decidiu-se por se criar um vínculo de divulgação do Evangelho também dos trabalhos, então realizado pelas Assembleias de Deus em todo o território nacional. Estava lançada a semente do que viria a ser o atual Jornal Mensageiro da Paz. Com a rápida, né, repercussão nacional, o periódico, né, então dirigido pelo missionário Gunnar Wingren, tornou-se o órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil. Então, as primeiras resoluções ali emanadas em assembleias convencionais de pastores das Assembleias de Deus foram emitidas nas Assembleias Gerais dos anos de 1933 a 1938, entre os anos de 1938 e 1945, com o transcorrer da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, os líderes da denominação tiveram enormes dificuldades de se locomover pelo país e, por causa desse fator, não foi realizada nenhuma assembleia convencional durante esse período. Finalmente, em 1946, né, em Assembleia Geral Ordinária, realizada na cidade, lá em Recife, Pernambuco, né, minha linda cidade, os pastores da Assembleia de Deus
né, de todo o país decidiram-se por tornar a CGADB em uma pessoa jurídica, né, com a responsabilidade de representar a igreja perante as autoridades governamentais, bem como a todos os segmentos da sociedade. Então, o primeiro estatuto apresentou, né, como principais objetivos da CGADB, né, foi promover a reunião e incentivar o progresso moral e espiritual das Assembleias de Deus, manter propugnar, né, o desenvolvimento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e principalmente a aproximação das Assembleias de Deus no país. Nenhuma Assembleia de Deus poderá viver isoladamente, sendo obrigatória a interligação das Assembleias de Deus no Brasil com a finalidade de determinar a responsabilidade perante a Convenção Geral e perante as autoridades constituídas, né? Então, tudo é organizado por lei, tudo certinho. Nós, a Assembleia de Deus, nas Assembleias Gerais realizadas nas décadas seguintes, foram marcadas por discussões e debates sobre temas relacionados às doutrinas bíblicas, né, básicas e por projetos e desenvolvimento da obra de Deus. Ali, os anos 90 marcam, né, uma nova fase de crescimento das Assembleias de Deus no Brasil, em maior parte. Né, os resultados apresentados nesse novo período de crescimento dão-se claramente decorrente de medidas tomadas pela CGADB durante essa década sob a liderança do pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? A principal decisão foi a implantação do projeto Década da Colheita, um esforço evangelístico que envolveu praticamente toda a igreja no Brasil, coordenada pelo pastor Valdir Bíssego, né? Então, com o crescimento da Assembleia, o crescimento da igreja aqui, e a necessidade de um espaço mais adequado para o desenvolvimento de suas atividades, a CGADB inaugurou, no dia 26 de novembro de 1996, a sua nova sede no bairro da Vila da Penha, cidade do Rio de Janeiro, em um moderno edifício de 4 andares, onde disponibilizados salas administrativas e um auditório com capacidade para 700 pessoas, além de anexos onde está instalada a EMAD, Escola de Missão das Assembleias de Deus, e uma ampla loja da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então, no século 21, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil continua implantando projetos de desenvolvimento de sua participação mais ativa na sociedade brasileira. 2 exemplos desta nova fase são a criação do Conselho Político da CGADB e da Faculdade Evangélica de Ciências, Tecnologia, Biotecnologia da CGADB e FAECAD, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, concluindo aqui já, chegando ao final da nossa aula, e espero que na próxima aula, né, a última aula, né, desse trimestre, nós poderemos estar aqui também mais uma vez junto, trazendo a próxima aula, Perseverando na Fé em Cristo. Tem que ter a perseverança, né? Se não tiver perseverança, nós não vamos chegar, né, ao final. E concluindo aqui, amado, em suma, a Igreja de Cristo é tanto organismo vivo quanto uma organização estruturada, refletindo a harmonia entre a vida espiritual e a ordem necessária para seu funcionamento. A instrução de Paulo a Tito de organizar a igreja em Creta demonstra que a fé cristã não pode ser vivida isoladamente, mas precisa de uma estrutura sólida para preservar a natureza doutrinária e o testemunho cristão. Então, a igreja não é uma mera instituição humana, mas uma obra divina guiada pelo Espírito Santo, com líderes responsáveis pela edificação do corpo de Cristo. A verdadeira igreja é um modelo de ordem e espiritualidade chamada a cumprir sua missão aqui no mundo. Foi isto que nós estudamos aqui, né? Falando sobre a organização da igreja. Ouça isso no nome de Jesus. E é muito bom quando se há organização, quando se há, né, um planejamento, quando se há uma ordem para que as coisas vá bem, né, e organizado dentro dos conformes da lei. Isso é muito bom. Jamais devemos fazer coisas que sejam fora das, né, ordenanças das leis da terra e das leis de Deus, né? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.